Bom, irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco no livro do profeta Oséias, capítulo 2, sobre a misericórdia de Deus. Nós sabemos que Oséias foi o último profeta que Deus levantou para o reino do norte, que estava dividido antes dele ser tomado pelos assírios. Na verdade, Deus não falou, Oséias, vai lá e diga, assim diz o Senhor. Não, ele falou, Oséias, case com uma prostituta e tenha filhos. E Oséias fez. Ele se casou com Gomer, teve o primeiro filho, chamado Jezreel, que foi o nome que o Senhor mandou ele colocar, que lembrava do pecado, do sangue que foi derramado antes por Jeú. O segundo filho foi uma menina que Deus mandou colocar o nome de Ali Rumá. Eu estou na versão Naá, que é a Nova Almeida atualizada. A outra diz desfavorecida, mas essa diz Lohuamá, ou seja, quer dizer, você não é mais amada. E o terceiro filho, que ele mandou que colocasse o nome de Lo-Ami, não é mais o meu povo, não meu povo. Então, Lo quer dizer não, né? Lohuamá, não é amada, e Lo-Ami, não é meu povo. Então, Deus disse que ia fazer muitas coisas para castigar a mulher infiel, que era Israel, né? Que ele a levaria para o deserto, que transformaria ela em terra seca, que ela morreria de sede. Ele chama os filhos como testemunha e diz que não tem compaixão dos filhos porque a mãe se portou de forma vergonhosa. Ela foi atrás dos amantes e falava que os amantes é que deram a ela o pão, a água, a lã, o linho, o azeite. Enfim, ela não reconhecia que isso vinha de Deus. Então ele diz que cercaria o seu caminho com espinhos e levantaria um muro contra ela, para que não ache as suas veredas. Esse muro, essa cerca, já demonstrava a vinda dos assírios, em que eles colocariam trincheiras e impediriam o povo de passar, né? Ela correria então atrás dos seus amantes, mas não os acharia, ia procurá-los, mas não o encontraria. Então ela ia voltar para o primeiro marido, aí ela ia lembrar de Deus, né? Ah, minha vida era melhor naquele tempo. Então, ela não reconheceu, diz o Senhor, que quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, fui eu que multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para servir a Baal. Portanto, eu farei com que as suas vergonhas sejam descobertas. Farei com que ela devolva o meu trigo, tirarei dela a lã, o linho. Ninguém a livrará da minha mão. Ele vai acabar com a alegria dela, as festas, as solenidades, os sábados, sim, porque o templo será destruído, tudo aquilo que eles tinham para louvar Deus será destruído, eles seriam levados para outro povo. Ele devastaria as videiras e as figueiras e diz que ali aquilo tudo viraria mato e que os animais selvagens irão devorar. Então ele castigará o povo pelos dias dos Baalins. Baalins quer dizer todos os deuses, porque não tinha só Baal, tinha Será, tinha Asterote e vários deles, nos quais ela queimou incenso para eles, se enfeitou para eles, com pendentes e joias, e andou atrás deles. Mas de mim, que sou Deus, que fiz tudo, ela se esqueceu. Mas depois a gente consegue ver
a misericórdia de Deus, através dos versículos 14 a 23. Então, vamos lá. A partir do versículo 23, em que o Senhor mostra misericórdia, porque ele amava aquele povo, ele diz: eu atrairei o povo e levarei para o deserto, lá onde tudo começou, e falarei ao coração, mostrarei como era. Eu devolverei suas vinhas, ou seja, vou levar de volta para a terra prometida. Farei do vale de Acor, que era o vale onde Acã foi apedrejado, que se tornou um lugar de juízo, ele faria desse vale uma porta de esperança, porque ele aqui está afirmando que toda a terra que foi amaldiçoada seria restaurada. No versículo 15, ele diz que ela voltaria a buscar o Senhor, como quando ela saiu do Egito. Quando ela saiu do Egito, ela não tinha nada. Eles mal tinham a roupa que estava com eles e um pouco de comida. O ouro que eles conseguiram foi dado. Eles não tinham nada, mas eles viram Deus no Sinai, quando Moisés entregou a eles a lei que eles disseram que iam obedecer. Então, Deus faria isso. Um dia, o coração do povo estaria disposto a dizer sim para Deus. No versículo 16, ele diz que ela vai voltar a chamar Deus de marido e não mais Baal, porque a palavra Baal quer dizer marido. Mas ela vai reconhecer que o único marido é o Deus verdadeiro, que os ídolos não existem. No versículo 17, ele diz que vai mudar o coração do povo. Como assim? É um novo nascimento. Ele vai dar um coração de carne e tirar o coração de pedra, um novo entendimento. E podemos ver realmente que depois do exílio nunca mais eles buscaram deuses. Deus ali curou a idolatria do povo. Eles cometeram outros pecados, mas não mais o da idolatria. No versículo 18, ele fala de uma aliança. Essa aliança foi prometida por Isaías e por vários profetas. E que aliança é essa? A nova aliança em benefício do povo. Que aliança é essa? Que se cumpre na vinda de Cristo. E depois na criação que seria restaurada. No versículo 19, ele diz por 3 vezes que ela seria esposa para sempre. Esposa, a noiva de Cristo, a igreja. Isso já no final, no estado final, em que todos estivermos glorificados para vivermos para sempre com o Senhor, num lugar melhor do que o Éden, porque o Éden havia a possibilidade de se pecar, mas nesse lugar não haverá pecado, deve ser muito melhor, né? E no versículo 23, que ele fala de Jezreel, ele diz que haveria de semear Israel, semear o povo, porque a palavra Jezreel quer dizer Deus espalha e semeia também, né? Aquele que ele chamara de povo. Então, essas promessas que Deus está fazendo aqui para o povo, elas se cumpririam de 3 formas, em 3 tempos. Primeiro, na volta do cativeiro, porque eles foram mandados para o exílio, eles foram restaurados, abandonaram os ídolos e voltaram. Voltaram muito poucos, porque foram mais de 1.500 e voltaram só 50.000. Mas foram restaurados, então houve uma restauração ali. Largaram a idolatria.
O segundo tempo, na vinda de Cristo, através da igreja, é a nova aliança que ele cita. Essa aliança que foi mostrada por vários profetas. Então, essa nova aliança é a aliança criada pelo sangue de Cristo, em que ele morre por nós, em que o Senhor derrama a sua graça e para todos aqueles que creem pela fé são salvos. E o terceiro tempo é no novo céu e nova terra, porque ele fala aí também que ele tirará o arco, a espada e a guerra. O que é tirar o arco e a espada? Não haverá mais guerra, não haverá mal no mundo, para que o povo repouse em segurança. Em que lugar nós haveremos de estar em segurança? No novo céu e na nova terra. Então, a igreja realmente é a esposa, a noiva do Senhor para sempre. E quando isso aconteceu, quando Deus uniu num único povo os judeus do norte, os judeus do sul e os gentios. E quando Deus fala em Lo Ruhamá, vocês não são amados? Lo Ami, vocês não são meu povo? Paulo cita essa expressão em Romanos 9, 25, quando ele diz: assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo. Quem não era meu povo? Os gentios. E ele chamaria os gentios de povo meu. Acrescentaria a esse povo os gentios. E chamarei amada a que não era amada. Né? Os gentios não eram povo amado, mas ele uniria ao seu povo. Isso já estava previsto. Também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, diz assim: vós sim, que antes não erais povo, ou seja, Lo Ami, não é meu povo, mas agora sois Ami, povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. E também Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele fala da infidelidade. Ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, meditando aqui, nós vemos 3 aplicações de início. Se você está vivendo um adultério espiritual, porque hoje nós não temos mais Baal, né? Mas nós temos outras coisas: sexo, bens, casa, carros, pessoas, tudo que nos afasta de Deus, que são ídolos. Aqueles por quem a gente gasta o tempo, o esforço e o dinheiro. Quem tem o primeiro lugar na sua vida? Porque às vezes a gente se liga tanto em ídolos que não acha nem tempo para orar e ler a palavra. A gente passa horas ali no Instagram e nas demais redes e nem vê o tempo passar. Um tempo que você poderia estar buscando a Deus e a palavra, aquele que você diz que é seu marido, que é sua prioridade. Então, esse adultério espiritual não era coisa daquela época, isso é coisa de hoje, existe hoje ainda. Então, se você vive assim, isso é um chamado ao arrependimento, porque Deus transforma. Ele traz a esposa infiel de volta e ele vai te amar. A segunda aplicação: se você está se sentindo assim como Lo Ami, eu não sou amado, Deus está me deixando nesse sufoco, nessas tribulações, ele não me ama. Às vezes, ele permite o deserto. Para quê? Para nos restaurar, para que a gente reconheça que ele é o único que muda tudo e que só ele pode restaurar. Porque não há uma promessa de juízo
para o povo de Deus, sem que haja lá no final uma promessa de restauração. É só a gente olhar a Escritura. E nós vemos o que Jesus falou, né? O que vem a mim, jamais lançarei fora. Em terceiro, se você está com dificuldade de perdoar aquela pessoa que você está triste com ela, olha para Deus. Quantas vezes ele foi traído, envergonhado? Quantas vezes você quebrou aliança, eu quebrei aliança, mas mesmo assim ele nos perdoa e ele diz: Vem, eu vou restaurar vocês. Então, se você recebeu tanta graça e misericórdia, por que você não perdoa seu irmão? Por que você segura mágoas há tantos anos? Pense nisso e se reconcilie com essa pessoa e ame como ele nos amou, para que você possa dizer: Tu és o meu Deus, e ele há de responder: Tu és o meu povo. Amém, irmãos? Até a próxima.